Estar no fundo do poço é uma sensação que ninguém deveria conhecer, mas eu estava lá. Eu estava desempregada havia meses. As contas se acumulavam como uma avalanche sem fim. O aluguel atrasado, o aviso de corte de luz pendurado na porta, a geladeira vazia. A minha dignidade estava por um fio e o desespero apertava o meu peito. Foi quando eu recebi a ligação da Rosa. Rosa era minha amiga de anos, daquelas que a vida nunca tinha sido muito gentil. Ela trabalhava como faxineira em um lugar que nunca especificava muito bem. Ela falava que era um clube noturno. E ela falava isso com um sorriso, sabe, que parecia esconder mais do que revelar. Nesse dia, a sua voz estava baixa, quase um sussurro. Olha, amiga, eles estão precisando de mais uma faxineira lá onde eu trabalho. Eu sei que o lugar não é o mais convencional, mas é dinheiro, sabe? E eu pensei em você. Gente, eu fiquei em silêncio. O meu orgulho gritou, tentando resistir, mas era isso ou passar fome. Depois de uma pausa longa demais, eu respondi com tá bom, quase inaudível. Naquela noite, a Rosa foi me buscar. O caminho até o clube foi feito em silêncio. Quando chegamos, eu fiquei paralisada por alguns instantes. O prédio tinha luzes de neon que piscavam sem ritmo e a música alta escapava pelas frestas das portas. Por dentro, o cheiro era uma mistura de perfume doce, cigarro e algo mais que eu preferi nem tentar identificar. Rosa segurou meu braço e sorriu. Vem, amiga, vou te mostrar tudo o que você precisa fazer. As tarefas eram simples: limpar o chão, esvaziar os cinzeiros, recolher copos espalhados, mas a vergonha pesava. Eu mantinha os olhos baixos, evitando encarar as mulheres que trabalhavam ali, assim como os clientes. O meu objetivo era passar despercebida, era fazer o trabalho e ir embora. Nos primeiros dias, eu tentava não julgar aquelas mulheres. Eu repetia para mim mesma que elas tinham seus motivos, que cada uma carregava uma história, mas era algo tão difícil. Algo dentro de mim ainda murmurava críticas silenciosas. Por que elas escolheram trabalhar com isso? Como conseguem viver assim? Porém, conforme o tempo ia passando, essas vozes iam enfraquecendo. Foi durante um intervalo, no canto dos fundos do prédio, que eu conheci a Marlene. Ela tinha algo que chamava atenção. Talvez fosse o jeito como ela segurava o cigarro entre os dedos finos, ou o batom vermelho que parecia ser sua marca registrada. Já estava na casa dos 40, mas tinha um charme que desafiava o tempo. Começamos a fumar juntas em silêncio no início. Com o tempo, as conversas foram surgindo. Marlene era direta, sem rodeios, e isso me fazia admirá-la de alguma forma. A sua risada rouca preencheu o silêncio das madrugadas, e logo essas pausas para o cigarro se tornaram o meu momento favorito do dia. Uma noite, a curiosidade venceu a minha timidez. Estávamos encostadas na parede, o vento gelado da madrugada nos envolvendo, quando eu perguntei: Marlene, por que você entrou nessa vida, amiga? Ela deu uma longa tragada no cigarro, como se estivesse ganhando tempo para organizar as palavras. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de começar a falar, e a sua voz estava mais baixa do que o de costume. Sabe, amiga, eu já fui casada. Eu tinha uma casa, uma vida que, olhando de fora, parecia perfeita. Mas o meu marido, bom, ele é outra história. No começo, ele era doce, carinhoso. Depois, as coisas mudaram. Eu comecei a ter depressão e ele não entendia. Não tinha paciência, me chamava de fraca, de peso morto. E daí, gente, ela deu um pequeno sorriso amargo. Mas ela continuou a contar. Um dia, ele disse na minha cara que tinha ido em uma dessas casas aqui. E sabe o que ele disse? Que lá ele encontrava o que ele não tinha em casa. Ele disse que foi, pagou e pronto, como se estivesse falando de algo banal. Isso me destruiu por dentro. Eu não sabia o que dizer, então eu fiquei em silêncio. Ela tragou novamente e os olhos fixos no cigarro. Depois disso, ele fazia questão de jogar na minha cara
Dizia que eu não era mulher o suficiente, que eu não servia para nada. Um dia eu cansei, eu olhei para ele e disse: já que você gosta tanto desse tipo de mulher, eu vou virar uma delas. Ela soltou uma risada seca, sem humor. Ele riu, disse que ninguém ia querer pagar por mim, que eu não tinha nada de especial. E isso doeu mais do que tudo que ele já tinha feito. Mas sabe, foi ali que algo mudou em mim. Eu entrei nessa vida por raiva, por vingança. No começo era para provar para ele que eu podia. Com o tempo virou sobrevivência. Quando ela terminou, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela, mas ela a enxugou rápido, como se não quisesse mostrar fraqueza. O meu peito estava apertado e as palavras pareciam insuficientes. Então, apenas segurei sua mão por um momento. Na última noite em que trabalhei no clube, eu tinha conseguido um emprego mais estável como recepcionista. A Marlene me procurou. Estávamos no mesmo canto dos fundos onde tantas conversas aconteceram. Dessa vez, ela não fumava. Amiga, eu queria te agradecer. Ela disse isso com a voz embargada, por não ter me olhado como todos os outros olham. Você me viu como gente. Antes que eu pudesse responder, ela me abraçou. Foi um gesto tão inesperado, mas que carregava uma intensidade que palavras não conseguiriam transmitir. Quando nos separamos, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, coisa rara de se ver ali dentro. Deixei aquele lugar com mais do que o alívio de um novo emprego. Eu saí carregando uma lição que a Marlene me ensinou sem querer. O julgamento é o jeito mais fácil de ignorar a dor alheia. Enxergar alguém além dos rótulos, por outro lado, é o maior ato de coragem e humanidade que podemos oferecer. Oiê, pessoal, tudo bem? Olha, amiga, eu sei que a vida não tem sido fácil com você. Carregar o peso das contas, da fome, da falta de perspectiva é como andar com uma mochila cheia de pedras. Cada passo cansa mais do que o anterior. E quando você acha que chegou ao limite, ainda tem mais um desafio esperando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso que você está vivendo agora não é o fim da sua história. Aceitar aquele trabalho naquele lugar, eu sei, deve ter parecido como se você estivesse traindo a si mesma. Talvez tenha sentido vergonha ou medo do que os outros pensariam, mas você fez o que precisava para sobreviver. Isso é algo que deve te encher de orgulho e não de culpa. Sobreviver é um ato de coragem e você está provando a cada dia o quanto é forte. E tem mais. Você aprendeu algo que muita gente leva a vida inteira para descobrir. O julgamento que a gente carrega é uma armadilha. No começo, você talvez olhasse para aquelas mulheres e pensasse que elas eram diferentes, que estavam ali porque escolheram um caminho errado. Mas agora, amiga, você entende, não é? Cada uma delas carrega uma história, uma dor que você não pode ver de fora, como a Marilene. Pensa nela. O que o mundo fez com ela, o que ela teve de engolir para seguir em frente, o brilho no olhar que apagaram, mas que você ajudou a reacender. Porque no meio da escuridão dela, você foi um pedaço de luz. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Você não só viu a Marilene como gente, você provou para ela que ela ainda era digna de ser vista. Sabe, a vida é cheia dessas curvas estranhas. No meio do caos, a gente encontra as pessoas certas. Pessoas que nos ensinam, que nos transformam. Talvez a Marlene tenha te mostrado que você é mais empática do que imaginava. Que você tem a capacidade de enxergar além das aparências, de se conectar com o que é humano. E isso é raro, viu? Mais raro do que você pensa. Agora, com esse novo emprego, a vida está te dando um recomeço. Mas leva com você tudo aquilo que você aprendeu naquele clube. Carregue as histórias da Marlene no coração, porque ela é uma prova de que a vida, mesmo nas piores circunstâncias, existe valor, existe dignidade. E lembra de si mesma também. Lembra da mulher que enfrentou o próprio julgamento, o próprio medo para seguir em frente. A vida, amiga, vai melhorar. Você ainda vai olhar para trás e ver que tudo foi apenas um capítulo e não a história inteira. E quando esse dia chegar, eu espero que você se lembre com orgulho da mulher que você é hoje em dia, porque ela é incrível.
Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau!